Tradição é a solução dos problemas dos quais nós esquecemos que existem. Enquanto hoje nós vemos a completa destruição de tudo aquilo que é tradicional, surgem algumas questões. Vale a pena você restaurar e manter a tradição? E se sim, como você faria isso? Bom, para responder essas perguntas, é preciso entender o estado do tradicional nos dias de hoje. Primeiramente, você restaurar e manter a tradição é uma decisão individual. E é uma decisão que precisa de um motivo interno, porque, obviamente, o motivo interno é muito mais forte do que o motivo externo. Vendo o estado das coisas atualmente, muitos estão tomando essa decisão de um retorno ao tradicional. E aí surge a questão de como. Então a gente vai entrar em vários fatores, e para explicar ele, vamos montar um quebra-cabeça aqui. Quando você entender tudo, todos os fatores, tudo se encaixa. A tradição, ela tem dois aspectos, o material e o metafísico. E esses aspectos são dependentes um do outro. Um não existe sem o outro. A tradição material não existe sem o transcendente, e vice-versa. Então, para restaurar a tradição, você precisa restaurar os dois aspectos. Hoje existe um certo debate entre aqueles que enxergam esses dois aspectos separadamente. Um grupo enxerga a ausência do aspecto metafísico da tradição e acha que apenas uma restauração do transcendente traria o retorno à tradição. E um outro grupo que ignora o aspecto metafísico e que acha que o aspecto material é mais importante. De forma que, para restaurar a tradição, você precisa restaurar os aspectos materiais da tradição. De uma certa forma, os dois estão certos, mas o fato de os dois grupos darem pouca importância ao outro aspecto limita um pouco a visão deles. Porque para restaurar a tradição e manter a tradição, você precisa fazer isso pelos dois aspectos ao mesmo tempo. Restaurar o transcendente e restaurar o material. Tá, mas que tradição você tem que pensar em manter? Qual tradição você quer restaurar? Tradição são as características que você vê em todos os seus ancestrais. E por consequência, em si mesmo. A destruição da tradição começa com você sendo extirpado dessas características que todos os seus ancestrais tinham. O melhor exemplo disso são as características masculinas do homem sendo constantemente atacadas hoje. Isso seria outra forma de destruir o tradicional. Outra característica ancestral que é constantemente atacada é a família. Nos dois exemplos, a família e a masculinidade, você vê essências de um espírito atemporal. Uma coisa em comum e inalterada em todos os seus ancestrais. Isso é a tradição real. Então você não realmente restaura a tradição, porque a realidade é que existe apenas uma impressão de que ela está sendo destruída, porque a realidade é que ela não está sendo destruída, ela está sendo afastada, ela está sendo reprimida. Todo o aspecto do tradicional sempre vai existir. O que está acontecendo hoje é um distanciamento disso e não uma destruição, porque isso é indestrutível. Então é, de uma certa forma, um equívoco você falar de restaurar a tradição. O pensamento certo seria voltar à tradição, o que é uma coisa muito mais simples. É muito mais fácil você voltar para algo do que você restaurar algo. Mas para você voltar para o tradicional, ainda é um caminho difícil e uma decisão individual que você tem que tomar. Então a pergunta agora é como, então, voltar para o tradicional? Como voltar pela tradição, pelo transcendente e pelo material ao mesmo tempo? E, meu amigo, é aqui que a coisa fica bem complicada. O aspecto transcendental é mais simples. Isso é algo que vem de dentro de você. E você conseguir voltar para isso vai simplesmente depender da sua vontade e esforço. O transcendente pode ser algo complexo, mas a busca por ele é muito simples. Porém, como eu disse antes, esse aspecto por si só não é o suficiente. Alguns vão dizer que é simplesmente buscando pelo transcendente, tudo se resolve. Você vê muito isso nos ditos tradicons. Não gosto nem um pouco desse termo, mas é para simplificar mesmo. Os tradicons acreditam que uma religião, na grande maioria das vezes o cristianismo, é forte o suficiente para manter a tradição por si só. Eles acreditam que apenas buscando por Deus você consegue voltar e manter a tradição. É uma visão válida, mas eu discordo em partes. Primeiro, a gente precisa estabelecer uma coisa. O jeito mais simples de você manter a tradição é tendo filhos e passando a tradição para eles. Óbvio que não é o único jeito, mas é o mais simples e o qual a maioria vai seguir. No passado, os maiores guardiões da tradição eram sacerdotes, padres e trovadores, e eles faziam isso sem se casarem e terem filhos. Mas ainda assim, a maioria mantinha a tradição e vão manter a tradição pelos filhos. O problema é que a situação atual de casamento, das mulheres, de ter uma família, tudo isso gera um grande problema. E aí entra o aspecto material da tradição, que é muito mais difícil de você voltar para um aspecto material. Muitos diriam até que é impossível você restaurar esse aspecto material.
Como eu disse antes, você tem os tradicons que dizem que o material não importa tanto. Se você tem Deus do seu lado, você casa e tem filhos para manter a tradição, e com fé tudo vai dar certo. Mas isso não é a realidade. Casar e ter filho hoje, com o estado das coisas, com o estado do aspecto material da tradição, onde o homem não tem mais autoridade na família, a mulher é super protegida e super valorizada, os filhos estão vulneráveis, você tem feminismo, o envolvimento do estado do casamento. Porra, eu podia ficar aqui o dia inteiro falando de tudo isso. Dá pra escrever um livro de tanta coisa. Mas ainda assim, você vai ver os tradicons falando que não interessa, você tem que casar e ter filho do mesmo jeito. Alguns vão concordar com isso e vão seguir dessa forma, vão casar e ter filho do mesmo jeito que essa situação tá. Já outros não vão fazer isso, eles vão se recusar. Até que tenham uma condição favorável. E aí, novamente, se dividem em dois grupos, que seriam os tradicons e os que eu chamo de semi-megtaus. O que eu estou chamando de semi-megtaus são aqueles que querem casar e ter filhos, mas se recusam pelo estado das coisas atualmente, pelo estado do aspecto material da tradição. Ou seja, se houvesse um retorno ao tradicional, se tivesse uma restauração do que a gente tinha antes, ou algo novo que simplesmente facilita com que ele case e tenha filhos, sem medo dele ter a sua vida destruída, ele o faria. Então, é bem óbvio que você, facilitando o homem de casar e ter filhos, você já estaria criando um retorno ao tradicional só pelo aspecto material. Facilitando o homem de ter filhos é a forma mais fácil desse retorno ao tradicional. Mas para fazer isso, você precisa fazer uma coisa que ninguém está disposto a fazer, que é dar autoridade ao homem, ao pai de família, e tirar o direito das colheres. Só isso já seria o suficiente para causar um retorno em massa ao tradicional. Isso só pelo aspecto material. E aí entra a questão de como fazer isso, porque, pelo status quo, só de você olhar o cenário atual, fica bem claro que fazer isso seria praticamente impossível. Isso, meus amigos, pode parecer uma black pill, mas vamos olhar a história da nossa querida humanidade, em especial o século XX. Você consegue pensar em algum estado na história que enforçou a tradição no povo, tanto no aspecto material quanto no aspecto metafísico, e fazendo isso causou um retorno ao tradicional em massa, de uma certa forma tirando o país de uma crise e ao mesmo tempo restaurando a nação, aumentando a taxa de natalidade, gerando emprego e um senso unitário de glória, onde todos, por pura e espontânea vontade, rejeitavam a degeneração e abraçavam o tradicional? Acho que você sabe de qual estado estou falando. Um tipo de estado que surgiu numa época de crise econômica e moral, depois de uma pandemia e depois de muita desgraça e decadência social. Um modelo de estado que veio de baixo, onde seus primeiros adeptos começaram a difundir as ideias em porões, porque eram ideias totalmente fora do diálogo público. Mas claro, qualquer proximidade com o que está acontecendo hoje é mera coincidência. Afinal, a história nunca se repete, né? Bom, mas voltando ao tema central, enquanto a gente espera a volta do fascismo, o que pode ser feito em relação à tradição material é algo que eu já falei antes em outros vídeos. Se você desesperadamente quer ter uma família e filhos, sai da cidade. Compra uma terra bem longe de qualquer centro urbano e vai para lá. No campo, o ser humano vai naturalmente voltar à tradição, porque é impossível viver sem tradição no campo. A resposta disso é bem simples. O aspecto material da tradição também é um mecanismo de sobrevivência da espécie. As tradições que existem no campo existem por razões de necessidade. Voltando no primeiro vídeo que eu fiz, eu falo de um aspecto tradicional que é extremamente importante, mas é ignorado até por muitos que se dizem tradicionalistas. Eu estou falando da dieta tradicional. No livro Nutrition and Physical Degeneration, do Weston Price, ele fala como o abandono da dieta tradicional resultou numa completa degradação física de povos indígenas. Quando a geração seguinte passou a consumir produtos modernos, tipo doces, alimentos processados, pão, milho, etc., e deixou de comer carne de caça e de pesca e os frutos que eles coletavam, a deficiência nutricional causada pelo abandono da dieta completamente mudou o físico da geração seguinte. A maior mudança foram nos dentes e na mandíbula. Eu estou falando disso para mostrar exatamente o que eu falei no começo. A tradição é a solução dos problemas dos quais a gente esqueceu que existe. Joga fora a tradição e o problema volta. Às vezes ele mudou ou até desapareceu, mas na maioria das vezes ele ainda está tão forte como sempre foi. Em suma, para voltar à tradição, você precisa voltar tanto ao transcendente quanto ao material. Mas esse caminho de volta é um caminho difícil, e a decisão de dar por ele é sua.